Pastor Lucas França, nosso líder global. Glória a Deus. Paz de Cristo. Tem muita gente para pouca voz. Paz de Cristo. Quem está feliz com Jesus faz barulho aí. E Jesus, está feliz contigo? A pergunta que não quer calar. Gente, que prazer voltar a essa casa, a essa igreja que eu amo tanto. Como é bom poder voltar a Natal. Vocês têm um privilégio aqui, né? Eu estava ali falando com o pastor Anderson, que se ele quiser, ele tem um obreiro à disposição dele. Para mim, eu faço esse sacrifício de vir para cá, servir. Eu vou ser o melhor obreiro que ele tiver aqui. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Silas Malafaia, o nosso pastor presidente, o pastor local, pastor Anderson, pastora Larissa, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pela recepção. Ao Jonathan, toda a liderança. É bom rever aqui alguns amigos. É sempre bom estar no meio de amigos aqui. Aos demais pastores, meus amigos, Deus abençoe. Pastor Tiago, eu estava ali lembrando de um tempo atrás, assim, quando eu lembrava do Senhor, assim, como líder de jovens e tal. Oxe, foi tempo, hein? Nossa, mãe do céu. E é muito bom estar aqui, rever alguns amigos. Michel está ali, Elton e tantas outras pessoas. Eu vi até o CB passando aí. Cenei para ele lá atrás. Deus te abençoe, meu amigo. É muito bom estar aqui essa noite. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Eu tenho uma mensagem para o teu coração nessa noite. Meu amigo tecladista, qual é o seu nome? Josafá. Dá um ré menor aí. Não, vai para sol, vai para sol. Agora Fá. Isso é Fá? Era só para saber se tu sabia. Se tu faz 3 vezes a mesma coisa, eu ia falar que estava certo. Deus abençoe essa banda linda aí que está me acompanhando. Por que você chamou a banda, pastor? Vai cantar? Não, é só para não ficar sozinho. Vai ficar menos nervoso. E se alguém tirar daqui o pastor Anderson, a pastora Larissa e os demais pastores, eu faço um pix. Arruma uma coisa para resolver, pastor. Deixa eu pregar. Em nome de Jesus. Pastor Adriano, Deus abençoe sua vida. Meu conterrâneo lá do Rio de Janeiro. Já o conheci há um tempinho. Lembrei dele assim que a gente chegou no carro. Falei, pastor Adriano. Muito bom revê-lo e ver Deus usando a sua vida. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3. Pastor Anderson falou que eu posso pregar até 3 da manhã hoje. Cara, o povo de Natal é outro nível. Uma outra coisa aqui, né? Um mistério diferente. Antes da gente ler, eu sei que o Jonathan falou para você desligar seu celular, mas se você não desligou ainda, pega o seu celular aí. Tá com o seu celular? Vai no teu Instagram. Para quê, pastor? Você vai lá no seu story e você vai postar uma foto minha. Aí você vai me marcar. Aí tu vai botar assim, pastor Lucas, pregando muito. Aí tu aproveita e tu me segue. Pastor, o que tem de interessante no seu Instagram? Acho que nada, mas me segue por pena. Não sei, prega você que for seguir o pastor querido. Eu abri uma caixinha hoje, vai lá e me pergunta alguma coisa. Outro dia eu fiquei bem triste, cara. Eu vi um jogador famoso, eu não vou falar o nome dele. Ele abriu uma caixinha, aí ele postou assim, o feed assim, Aí ele rolou várias perguntas. Aí eu falei, vou abrir também. Falei, vou abrir também. 1 minuto depois, ninguém me perguntou? Nada. 10 minutos depois, ninguém me perguntou? Meia hora depois, pastor Adriano, ninguém me perguntou? 40 minutos depois, 3 pessoas me perguntaram. Uma era minha mãe, dizendo, lindo da mamãe. A minha irmã dizendo, feio. E a minha esposa perguntando, não tem uma louça para lavar, não? Falei, ai, que guerra. Mas calma, não posta não, porque o pregador tem uma pose. Você pode ver que pose de pregador é sempre a mesma, é sempre assim. Você entendeu, né? Então você vai, posta lá agora desse lado aqui, porque para não ficar todo mundo com a mesma foto repetida. Aí você posta também lá e fala assim, pastor Lucas, pregando muito a Devec Natal. Vai lá, me segue, eu prometo que eu vou começar a produzir algum tipo de conteúdo para abençoar a sua vida. Glória a Deus. É muito bom estar aqui hoje, como
Jonathan me apresentou aqui, eu sou o pastor Lucas. Liderava os adolescentes mais tops do Brasil. Tem adolescente aí? E agora eu lidero a juventude mais top do Brasil. Connect. Não dá pra ficar assim, a gente vai perder? Agora eu lidero a juventude mais top do Brasil. Calma aí, pô, conferência nossa. Atos, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo. Pedro e João subiam juntos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era posto à porta do templo um homem coxo de nascença, o qual era colocado lá para pedir esmolas. Para pedir? Vendo ele que Pedro e João iam entrando no templo, pediu esmola e esperando receber alguma coisa. Pedro e João, olhando fixamente para ele lhe disse: olhe para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, levanta aí, levanta e anda. Até aqui. Antes de nós orarmos, olha para quem está perto de você, chacoalha ele e fala assim: se você estava fugindo de Jesus. Não, desse jeito não. Você tem que fazer isso como alguém que é profeta. Como é que é profeta? Não sei, faz uma careta e entrega o recado. Fala para ele assim: hoje, se você estava fugindo de Jesus, você veio no lugar errado, porque o Espírito Santo marcou um encontro com você. Isso. Eu creio numa noite profética da parte de Deus para nós. Eu não sei você, mas eu já sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dele aqui desde o momento que nós entramos aqui. Então, por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós precisamos entender o que está dentro do seu coração para nós essa noite. Bom é estarmos aqui reunidos com amigos, com familiares, nessa conferência de jovens, Senhor. Alguns podem ter pensado que era apenas mais um culto da vitória, ou que era apenas o início, a primeira etapa da conferência de jovens. Não, hoje é o culto da vitória. Hoje é a etapa da conferência do Connect. Deus, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para manifestar para nós. Não deixe que o nosso coração e a nossa mente fique dispersa. Leve, Senhor, a nossa mente cativa ao trono da Tua graça. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito se manifeste nesse lugar. Não há outro Espírito que tem liberdade aqui, senão o Espírito de Deus. Nenhum espírito maligno, nenhum espírito de morte, nada e nem ninguém tem a primazia nesse ambiente, senão a Tua presença, Deus. Nós oramos para aqueles que estão cativos, saiam daqui libertos. Para aqueles que estão enfermos, saiam daqui curados. Para aqueles que estão aqui oprimidos, Senhor, saiam daqui sarados. Deus, em nome de Jesus, não permita que nós saiamos por essas portas dizendo que não te sentimos, que não te ouvimos ou não te percebemos, pois isso não seria uma verdade. Meu amigo Espírito Santo, eu te conheço e eu sei que o Senhor está nesse lugar. Então, aonde houver um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem, uma criança que seja, um idoso, não importa a idade, se houver alguém nesse lugar com o coração disponível a sentir a Tua presença, meu amigo Espírito Santo, toca nele agora, toca nela agora, toca nele agora e enche a nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3 vai relatar o início da igreja primitiva. Aquilo que nós entendemos hoje como igreja tem uma origem a partir de Atos. Atos capítulo de número 3, na verdade, os discípulos estão começando a exercer propriamente aquilo que eles viram Cristo fazer. Eles estão de fato, Jonathan, imitando aquilo que eles viram o tempo todo Jesus fazer. Eles andavam com Jesus e viam Jesus curar os paralíticos, curar os enfermos, curar os cegos. Eles viam Jesus liberar palavras e mudar sentenças e decretos. Quando chega em Atos capítulo número 3, a Bíblia diz que Pedro e João estão indo para a igreja para orar, num dia simples, num dia comum. Só que quando eles chegam, eles se deparam com um homem coxo de nascença. E a Bíblia diz que aquele homem, ele era posto à porta do templo todos os dias para pedir esmolas.
Ele estava lá todos os dias para pedir esmolas. Perceba, ele está no lugar certo, mas com a motivação errada. Porque é possível nós estarmos no lugar certo, mas a motivação errada. Enfim, ele está lá para poder pedir uma esmola. Só que de repente, Pedro e João, quando eles vão entrando na porta, quando eles vão entrando na igreja, ele olha para ele e diz assim: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, anda, levanta e anda. Só que isso é tão extraordinário, mas não é o que vai chamar a minha atenção para nós aqui nessa noite. Por que não? Se é um milagre. Porque mais importante do que o milagre, eu observo aqui, é quem está sendo o instrumento de Deus para a realização de um milagre. Vamos entender um pouquinho. O Pedro que está aqui agora curando um coxo de nascença, nem sempre foi esse Pedro que impunha sua voz e declarava em nome de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho a Lucas capítulo de número 5, nós vamos encontrar um Pedro, um homem comum, um homem simples, assim como eu e você. Pedro sai da sua casa um dia para exercer o seu ofício, que era pescar, para exercer o seu trabalho. Ele percebe que o cenário aparentemente está tudo favorável, ele sai. E quando ele sai, ele vai e se reúne com seus amigos, prepara tudo, prepara as ferramentas, prepara as redes, prepara o barco. Ele vai para o meio do mar. A Bíblia diz que ele tenta e nada pesca. Aquela noite é uma noite de fracasso, aquela noite é uma noite de frustração. Esse sentimento toma conta do coração de Pedro e ele volta para a beira da praia. Quando ele volta para a beira da praia, a Bíblia diz que ele está lavando as redes para ir embora, pastor Adriano, e ele está indo para ir para casa, só que ele está frustrado. Afinal de contas, aquilo que ele saiu para fazer, ele não conseguiu fazer, e ele maneja bem, ele é um pescador experiente. Só que a Bíblia também me diz que no contraponto da praia está vindo um homem, cuja Bíblia diz que a multidão estava comprimindo ele, e esse homem era Jesus. Jesus era muito pedagógico, muito didático, e Jesus percebe o seguinte: se a multidão está me comprimindo, quem está mais atrás não está ouvindo. Aí ele tem um plano, ele olha para o barco de Pedro e ele fala assim: vou pegar aquele barco emprestado. E aí o diálogo é mais ou menos assim, pastor Lucas corrigido e atualizado: Pedro, me empresta o seu barco porque eu preciso dar um sermão, e eu preciso de um plano mais elevado, para que todos ouçam. A cabeça de Pedro: tentei pescar a noite inteira, não deu certo, pode usar. Pedro vai lá, empresta o barco, Jesus dá o seu sermão, e quando acaba, Jesus ensina, quando acaba ele volta para um novo diálogo. E o diálogo é mais ou menos assim: Pedro, tô vendo que você está com uma cara fechada, está meio chateado, o que é que aconteceu? E ele diz: olha Jesus, tendo eu tentado pescar a noite inteira, eu nada pesquei. Jesus vai liberar uma nova ordem para Pedro, e a ordem é: Pedro, volta para o mar, lança as redes, porque vai dar certo. Pedro decide obedecer, mesmo isso indo na contramão da lógica, daquilo que ele sabia através da pesca. Pedro volta para o mar e ele lança as redes. Um novo milagre acontece. Uau! A pesca, muitos peixes. Pedro volta para a beira da praia feliz, porque Pedro dependia da pesca tanto para se alimentar, quanto para poder pagar suas contas. O boleto chega. De repente, a conversa vai se estabelecer de novo. E é aqui que chama a minha atenção, porque é aqui que a história de Pedro muda. E é aqui que vai dar início a ponto de Pedro viver o que ele está vivendo em Atos capítulo número 3. E o diálogo é mais ou menos assim: Pedro, pescou? Pesquei. Pegou tudo que você queria? Peguei. Tá feliz? Estou. Agora, Pedro, vamos fazer o seguinte: larga tudo que você está fazendo, larga tudo que você tem aí agora. Pedro, abandona isso, porque esse cenário já não é mais o seu. Pedro, tá feliz? Tá, ok, sem problema nenhum. Mas a partir de agora, a partir de hoje, você não será mais um pescador de peixes. Eu te tornarei. Você ainda não sabe, você ainda não tem um jeito, você ainda não sabe como, mas eu vou te tornar num pescador de homens. Pastor, o que isso tem de interessante? Primeiro, isso contradiz a realidade de Pedro. Por quê? Pedro está muito acostumado a pegar o peixe que está vivo e levar para morte. Agora Jesus está chamando ele para fazer o contrário. Pedro, agora eu quero que você pegue quem está morto, para levar para a vida. Pastor, mas o que isso tem de interessante? É porque Pedro não era a pessoa que nós julgaríamos fundamental ou necessária ou qualificada para andar com Jesus.
Pedro não era quem eu e você escolheríamos. Pedro não era quem a gente escolheria para cantar, para pregar, para pastorear, para liderar. Pedro era alguém que a gente não acreditaria. Por quê? Porque nós estamos acostumados a produzir qualquer tipo de expectativa mediante a um resultado que você produz. Vou dar um exemplo. Se eu não conhecesse pastor Adriano e cruzasse com ele na rua 30 vezes, eu jamais saberia que ele canta ou não. Por quê? Porque só mediante a produção de um resultado, eu consigo determinar algum tipo de expectativa, positiva ou negativa. Então só quando alguém produz um resultado, eu julgo se é qualificado ou não. O ser humano tem isso. Então, Pedro até então não tinha produzido nenhum tipo de resultado que o julgava necessário ou qualificado para andar com Jesus. Muito pelo contrário, o tempo de Pedro ser escolhido por alguém importante para caminhar com ele já havia passado. Então, quando Jesus está estabelecendo esse diálogo com Pedro e está chamando ele para caminhar com ele, é mais ou menos assim um cenário, todo mundo se olhando. E o pessoal dizendo, Jesus está chamando Pedro? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque esse não serve. Esse vai falhar. Esse vai fracassar. Esse não tem como. Esse não tem jeito. Ih, daqui a pouco ele para. Daqui a pouco ele fracassa. Daqui a pouco ele volta. Esse daí não tem o jeito. Esse não tem como. Só que o que todos não entendiam e não esperavam é que Deus naquele momento estava se manifestando como Deus da vida dos improváveis, porque ainda que a terra diga que não, o céu está dizendo que sim. Tem gente que entrou aqui essa noite dizendo, eu não tenho como, entrei aqui debaixo de uma sentença contrária, minha família é toda errada, olha por onde eu ando. Só que enquanto você está dizendo que não, enquanto ninguém acredita em você, há uma expectativa do céu dizendo, é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que eu estou buscando. Cadê aqueles que são improváveis? Certamente tem gente aqui que sabe que não era para estar aqui, que já era para estar morto, mas o Deus dos improváveis alcançou a sua vida e pela graça dele nós estamos aqui. Ninguém acredita, pastor Adriano, porque é assim. Porque tem coisas que Deus vai prometer para nós que contradizem os cenários que a gente vive. Tem coisas que Deus vai prometer para nós que contradiz a realidade que a gente vive. Pastor, isso é verdade? É. Deus vai prometer cura para quem está doente. Deus vai prometer prosperidade para quem está devendo. Isso contradiz. Por quê? Porque Deus nunca dependeu de cenário algum. Da mesma forma, quando eu olho para a história de Pedro, sabe o que eu lembro? Eu lembro da história de Moisés. Joquebede gera. Quando ela gera, imagina a expectativa da terra. Imagina o cenário, todo mundo olhando e dizendo, tomara que nasça menina. Porque há um decreto de Faraó dizendo, se nascer menino, morte. Se nascer menino, vai morrer. Então quem sabia da gravidez estava assim, ó, tomara que venha uma menina. Tomara que venha uma menina. Por quê? Porque na terra havia um decreto contrário. Só que nós nunca devemos nos basear segundo a sentença da terra. Porque quem olhava para a vida de Moisés estava dizendo morte. A terra gritava morte. Mas enquanto a terra gritava morte, o céu estava gritando vida. Enquanto a terra estava gritando abandono, o céu estava gritando cuidado. Enquanto a terra estava dizendo escassez, o céu gritava provisão. Dá para você entender que do mesmo lugar que saiu a sentença de morte de Moisés, foi o mesmo lugar que teve que preservar ele em vida até o fim, até ele crescer. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Pode ninguém acreditar naquilo que Deus determinou para tua história ou para tua vida, mas há um chamado do céu para você dizendo, eu conto com você, eu quero usar você. Aonde estão os jovens dessa igreja? Eu vim declarar em nome de Jesus que vocês não serão o erro da família de vocês, que vocês chegarão mais longe, ainda que ninguém acredite, ainda que não tenha produzido um resultado, essa geração vai viver. Eu sinto a presença de Deus aqui. Repita comigo assim, uma palavra, uma decisão e uma experiência. Não, com força, fala assim, uma palavra,
uma decisão e uma... Todo chamado que Deus nos faz sempre virá atrelado a uma decisão. Por quê? Porque é isso que a gente precisa. Uma palavra, é igual Pedro, ele já tem. E a palavra é: vem para perto, me imita, porque eu vou te tornar. E agora o que ele tem que tomar? Uma decisão. Porque as decisões, elas virão atreladas a um chamado. Porque todo chamado de Deus requer de nós uma renúncia. Porque quando Deus me chama para cumprir aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida, alguns ambientes já não me cabem mais. Algumas mesas já não me cabem mais. Algumas rodas já não me cabem mais. Algumas conexões já não me cabem mais. Algumas alianças já não me cabem mais. Por quê? Porque aqueles lugares são pequenos demais para tudo que Deus projetou para nós. Aqueles lugares são pequenos demais para aquilo que Deus determinou para nós. Hoje cedo eu almoçando com o pastor Adriano, a gente falava sobre isso. Porque existem promessas que são maiores que as nossas geografias. Existem promessas que são maiores que os nossos endereços. Existem promessas que são maiores que as nossas contas bancárias. Então, eu preciso tomar uma decisão mediante a um chamado. Porque quando Ele me chama para caminhar com Ele, a partir de agora eu só ando onde Ele andaria. Eu só converso com quem Ele conversaria. Eu só frequento onde Ele também frequentaria. Não dá para a gente querer permanecer nos mesmos ambientes. Quando Jesus chama Pedro para caminhar com Ele, Ele está dizendo: vem, a praia já não é mais o teu lugar. Você só vai pisar na praia quando eu pisar. Vem, caminha comigo. Esquece isso. E isso é importante porque a gente lê em Atos capítulo número 3 que Pedro e João, eles subiam juntos. Ali mostra uma conexão que Pedro e João estabelecem mediante ao caminhar com Jesus. E eu gosto de falar isso principalmente quando a gente está num público majoritariamente jovem ou numa conferência de jovens. Porque conexão é importante. Porque toda conexão que eu faço, ela vai deixar marca em mim. Eu na outra pessoa e a outra pessoa em mim. Seja uma conexão de amizade ou um relacionamento, não importa. E as conexões, elas são extremamente importantes para aquilo que Deus tem para nós. Porque as conexões, elas determinam se nós temos o potencial ou não de chegarmos aonde Deus estabeleceu para nós. Porque algumas conexões, ou elas servirão de âncora para que eu fique parado, estagnado e não alcance, ou elas servirão de ponte para que eu trilhe o caminho aonde Deus determinou para eu chegar. E as conexões que nós fazemos, ou elas servirão de âncora e vão me aprisionar, ou elas vão me servir de ponte para eu trilhar até onde Deus tem para mim. Pastor, não entendi. Melhora isso para mim? Melhoro. Juízes capítulo de número 7. Deus faz uma promessa para Gideão. Ele libera uma palavra: Gideão, eu vou entregar a terra dos midianitas nas tuas mãos. Eu vou entregar a terra dos teus inimigos nas tuas mãos. De repente Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente com você. Grita para os covardes e medrosos irem para casa. De repente Gideão dá um grito. Covardes e medrosos vão embora. O número já diminui. Daqui a pouco Deus olha de novo e fala assim: Gideão, ainda tem muita gente com você. Faz o seguinte: manda todo mundo descer para beber água. Aqueles que pegarem a água com a mão até a boca, separa. Aqueles que beberem a água igual cachorrinho faz, você manda embora. O número dos que ficaram, 300. Só que antes, com mais de 20 mil homens, já era difícil de conquistar a terra dos midianitas. Quando diminui, vai ser mais fácil? Não. Por quê? Porque a cabeça de Gideão é condicionada assim como a minha e a sua. Quanto mais gente me circunda, revela a força que eu tenho. E quando diminui, fala o quanto fraco eu fico. Só que para Deus nunca foi sobre quantidade. Eu vou melhorar isso aqui para você. Para Deus nunca foi sobre quantos, mas sobre quem. Dá para você entender que algumas faltas das nossas vidas não é porque a gente não está preparado, é porque a gente insiste em manter conexões com quem nem se preparou, sequer para ver a gente receber aquilo que preparado já está na mão de Deus.
E está na hora da gente selecionar quais são as mesas, quais são as conexões, quais são as pessoas que vão estar perto da gente, porque nem todo mundo é quem o céu quer perto de nós para nos ver receber aquilo que Deus vai entregar. A gente precisa estar preparado para isso. Eu tenho uma palavra profética aqui para você. Pode não ser tão boa não, mas se você tiver mão para receber e quiser, receba. Deus vai selecionar quem vai estar perto de você. Não é quem você quer, não é quem você escolhe, não é quem você seleciona, não é quem você diz para perto, é quem Ele quer, é quem Ele seleciona, é quem Ele diz para perto. Haverá uma seleção de Deus para a sua vida. Não se espante se algumas pessoas mais chegadas começarem a sair. Não se assuste se algumas distantes começarem a se chegar. É o tempo de seleção de Deus, porque Ele tem coisas para fazer na tua vida e para entregar para você que algumas pessoas não podem estar perto. Chacoalha quem está perto de você e fala assim: está preparado? Vem uma seleção de Deus para você. Pastor, não, isso não é possível. Eu vou te explicar. Mateus capítulo de número 1, a partir do verso 18. Mateus 1, a partir do verso 18. A Bíblia vai contar a história do nascimento de Jesus. E diz assim, ó: ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu da seguinte maneira: estando Maria prometida em casamento a José, achou-se grávida do Espírito Santo. Achou-se grávida do? Achou-se grávida do? Desse jeito ele vai embora. Achou-se grávida do? Não, gente, que isso? Está com fome? Está com cãibra na língua? Fala: Espírito Santo. Achou-se grávida do? Achou-se grávida do Espírito Santo. José era um homem bom. Ele pensa em deixar Maria secretamente, mas um anjo do Senhor aparece para ele e fala: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Aí sabe o que eu comecei a perceber? Ô Jonathan, eu comecei a olhar e falei assim: peraí, a detentora da promessa é Maria. José não é o pai biológico de Jesus, ou seja, ele não tem laços consanguíneos, não tem. Mas é alguém determinado por Deus para cuidar de Jesus. Ótimo. Só que eu comecei a perceber uma coisa: quando Maria precisava fugir, quem é que estava lá? José. Quando Maria começa a sentir as contrações, quem é que estava lá? Quando Jesus está para nascer, quem é que está presente? José. Aí sabe o que Deus falou ao meu coração? A gente precisa aprender a se relacionar com José. Na minha cabeça quem é José? O Espírito falou para mim: é todo aquele que vai ajudar a colocar para fora o que eu gerei do lado de... Está na hora da gente começar a fazer as conexões certas. Por quê? Porque Deus quer gerar em você coisas tão poderosas. E aqui eu já caminho para o final da minha pregação nessa noite. Você entrou aqui essa noite achando que era mais um culto comum, que era mais uma conferência comum, mas você está num ambiente profético e desceu uma nuvem de Deus aqui. E eu vim para declarar isso. Se prepare. Entrou aqui normal, mas você sai daqui gerando algo do Espírito. Você entrou aqui comum, mas você sai carregando algo poderoso da parte de Deus. Entrou aqui sem muita expectativa, mas você sai daqui gerando. Entrou pensando em parar, mas aqui você não para, você vai continuar. Por quê? Porque está gerando algo poderoso. Quem olhava para Maria não sabia o tamanho daquilo que ela gerava. O que Maria estava carregando tinha poder não apenas para mudar a realidade dela, da família dela, da cidade dela, do país dela, mas de todo mundo, de toda uma nação, de todo o universo. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela deu a luz ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é por isso que nós estamos aqui. Então, de forma profética, eu vim liberar para essa igreja, para a Devec Natal, para o Connect, para toda essa juventude: se prepare. Nessa noite de quinta-feira, o Espírito Santo te trouxe aqui para te fazer gerar, 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 gerar. Eu vou repetir isso aqui até você pegar, porque há uma nuvem de Deus aqui. Você sai daqui hoje carregando algo poderoso de Deus. Aonde estão aqueles
que creem nessa palavra, então por favor, por alguns segundos, levante as suas mãos, abra a tua boca, porque a presença de Deus está aqui. Enquanto você adora, Deus se manifesta a você. Enquanto você adora, a presença de Deus te envolve. Enquanto você adora, o Espírito Santo começa a gerar dentro de você. Tem mais alguém sentindo essa presença? Tem mais alguém sentindo essa presença? Tem mais alguém sentindo essa presença? Por favor, adore a Ele. 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 A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Aqui você tem liberdade. Você não para. Você não fica da mesma maneira. Você não vai parar. Você vai continuar. Porque hoje você sai daqui carregando. Eu estou vendo gente chorando, pastor Adriano. Eu estou vendo o Espírito Santo envolvendo gente. É adulto, é jovem, é adolescente. O Espírito Santo não está perguntando a tua idade. Se você quiser sair daqui carregando algo, se prepare, você vai. Quem é do glória da glória, quem é do aleluia da aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, porque há uma presença de Deus aqui nessa casa. Há uma presença de Deus aqui. Há um ambiente profético aqui. Oh glória. Glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Orebandará shurikandará mandará yassé. Deremandará yassorekandará mandará chorevácia. Oh glória. Uma palavra, uma decisão e uma experiência. Uma palavra, uma decisão e uma experiência. O que falta agora? Uma experiência. Ele está tomando uma decisão e a decisão é: eu vou viver aquilo que Deus determinou para mim. Independente do cenário, independente da circunstância. Porque mesmo olhando o cenário contrário à minha vida, eu entendo que cenário algum muda uma promessa, mas a promessa muda o cenário. Eu nunca vi cenário algum mudar aquilo que ele falou, mas eu já vi aquilo que ele falou mudar os meus cenários. Então eu não estou condicionado ao cenário que eu estou inserido. Ele toma a decisão, e agora o que falta? Uma experiência. E a experiência ela vai mais ou menos assim. Jesus já vem dando sinais e falando assim: olha, eu vou morrer, serei crucificado, ao terceiro dia ressuscitarei. Eu vou ser assunto aos céus, mas eu vou deixar aquele que é a mesma coisa que eu vou deixar aquele que é muito parecido comigo. Eu vou deixar aquele que é basicamente a mesma coisa. E ele estará convosco até a consumação do... Aí Jesus dá uma outra ordem. Mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Basicamente o que Jesus está falando para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam habilitados a viverem uma nova etapa. Por quê? Porque existem coisas que Deus tem para nós, que nós antes precisamos ser habilitados pelo Espírito a vivermos. Não adianta a gente ir na cara e na coragem.
O Espírito tem que nos habilitar a viver. Então Jesus está falando isso mais ou menos para eles assim, ó, fica lá, até que do alto vocês recebam poder e vocês vivam tudo que vocês têm para viver. E Atos capítulo de número 3, é quase, pastor Adriano, o dia após o término da conferência. O que eles estão vivendo é logo após a conferência deles. E como é que foi a conferência deles? É o capítulo anterior, Atos capítulo número 2. Se hoje, vamos trazer para hoje aqui, 2024, hoje aqui em Natal, se Atos capítulo de número 3 fosse escrito hoje, seria mais ou menos assim. Um jovem do Connect, da Devec Natal, indo para a igreja. Ele vindo, vamos pensar. Eu gosto de construir isso porque fica lúdico. Ele vindo. De repente ele chega na porta da igreja ou em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa. Alguém vai pedir uma esmola para ele. E o diálogo seria mais ou menos assim, olha, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Eu não tenho o que vai te saciar por um momento, mas eu tenho aquilo que pode mudar a tua história. E sabe por que eu tenho? Porque eu estava lá na minha Jerusalém. Ah, é. A Devec Natal, minha Jerusalém. Eu estava lá. Era uma quinta-feira à noite. Estava todo mundo. Era a primeira etapa da conferência de jovens da nossa igreja. E a gente estava lá reunido, esperando para o culto. Só que algo diferente começou a acontecer. O pastor Adriano ministrou. Nós já sentimos que aquela atmosfera mudou. Só que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos, desde o mais novo ao mais velho, do mais alto ao mais baixo, naquela noite de quinta-feira, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não tenho o que você está me pedindo, mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Nessa noite na Devec Natal, eu vim profetizar, não só para uma geração de jovens, Jonathan, não só para alguns, mas para quem quiser receber isso aqui. Nós não seremos reconhecidos pelos carros que usamos, pelas roupas que vestimos, pelo lugar que nós frequentamos, não. Nossa igreja, essa igreja, a Devec Natal, será um ponto de referência no Rio Grande do Norte, por uma igreja que, muito além de ser bem sucedida, que muito além de ter gente que tem boas condições, uma igreja que será reconhecida não apenas, Jonathan, por ter uma juventude volumosa, mas por um povo, uma geração que carrega a presença de Deus. Eu vim pregar para aqueles que estão interessados em deixar um rastro da presença de Deus. Não se preocupe, pode chegar na tua casa e começar a se preparar para espíritos malignos baterem em retirada. Não se assuste se chegar no seu ambiente de trabalho e alguém tombar e vão perguntar o que é que aconteceu com ele. Eu não sei, foi quinta-feira para aquele culto que ele vai, mas nessa quinta voltou diferente. Eu não sei, foi para aquele culto toda semana, mas essa quinta ele voltou diferente. E o que tem com ele? Eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome dela, mas ele carrega algo poderoso de Deus. Tem alguém para acreditar nessa palavra? Fica de pé no seu lugar adorando, vai, porque enquanto você adora, a presença de Deus está descendo aqui. Enquanto você adora, essas palavras proféticas se manifestam na tua vida. Vai,
Pode abrir a tua boca, porque o Espírito Santo vai te habilitar a ter autoridade para profetizar sobre a tua casa, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Você vai chegar na tua empresa e vai dizer: aqui não, aqui é diferente. Todo mundo fecha, mas eu não fecho. Todo mundo cai, mas eu não caio. Todo mundo vende, mas eu agora vendo ainda mais. Todo mundo faz, mas eu faço além. Por quê? Porque eu carrego uma presença. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem alguém para adorar a Ele comigo aqui? Tem alguém para adorar a Ele comigo aqui? Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar essa presença. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar essa presença. Aleluia. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar essa presença. Vai, adora. Levante as suas mãos, vamos mudar a atmosfera desse lugar. Vamos, 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 vamos. Ativa, 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 ativa. Aleluia. Adora Ele, vai. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Glória. A presença dele está aqui. Redobre sua atenção aqui, por favor, e eu encerro agora. Redobre sua atenção, por gentileza. Eu vim aqui essa noite para ser boca de Deus para você e liberar palavras proféticas para sua vida, principalmente para que você entenda algo. Eu te contei a história de alguém que em Atos capítulo de número 3, ele está realizando um grande mover de Deus, um milagre. Ele está sendo um instrumento na mão de Deus para curar alguém. Entretanto, nem sempre a sua jornada foi assim. Como nós lemos em Lucas capítulo de número 5, a sua história começa com um cenário de frustração, fracasso, desânimo. A história de Pedro, quem olhava para ela, não diria que ele estaria vivendo Atos capítulo de número 3. Jamais imaginaria que aquele Pedro, encontrado na beira da praia, frustrado porque não conseguiu pescar, seria alguém que estaria sendo usado por Deus em Atos capítulo de número 3. Eu vim aqui falar com você, homem, mulher, jovem, adolescente, não importa qual é a sua idade. Você que também parece muito com a sua história parece muito com a de Pedro. Você é alguém improvável na mão de Deus. Quem sabe você que está aqui já
cresceu, viveu debaixo de sentenças contrárias. Ninguém acredita naquilo que Deus tem para a sua história. Ninguém acredita naquilo que você pode fazer ou aonde você pode chegar. Quem está pregando para você aqui hoje, eu, pastor Lucas, sou um improvável na mão de Deus. Quem olhava para mim, para a minha história, não diria aonde eu iria chegar. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Mas quando eu cresci, a minha família dizia: vai dar errado, vai fracassar, vai falhar. Eu fui o primeiro a me formar numa universidade pela minha família. Eu vim de uma família muito humilde, muito pobre. Um dia, eu acho que eu já contei essa história aqui. Um dia, eu cheguei em casa, pastor Adriano, um clima de velório, de morte. Resumindo a história, um laudo de câncer na vida do meu pai. Um câncer muito agressivo no fígado. E aquilo mexeu comigo, foi como um soco na boca do estômago. Eu lembro que em uma situação, a minha tia olhou para mim e falou assim: você vai ser a causa da morte do meu irmão. Você vai matar o meu irmão de tanto desgosto que você vai dar para ele. Eu lembro disso perfeitamente. E quando eu recebi esse cenário de morte, falei: caraca, meu pai vai morrer. Família muito pobre, dependendo de saúde pública. Pela gravidade da situação, pastor, ele teve que operar às pressas. Então logo em seguida ele foi encaminhado para operar. Peguei o telefone, era uma terça-feira à noite, meu pai operava na quarta de manhã. Liguei para ele e falei: pai. Ele: o que? Eu falei: deixa eu fazer uma coisa por você. Ele: o quê? Falei: o que eu nunca fiz. Deixa eu orar por você. Ele falou: pode orar. Meu pai começou a chorar. Poucas vezes eu vi meu pai chorar na vida. Essa vez, na vez do meu casamento e na minha consagração pastoral. Meu pai começou a chorar e eu comecei a orar ao Senhor para que Deus curasse meu pai. Falei: Senhor, cura meu pai, cura meu pai, cura meu pai. Desliguei. Eu fiz uma oração para Deus quando eu desliguei o telefone. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor pode curar o meu pai. Cura o meu pai. Eu não sei como o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai fazer, mas me dá um sinal que o Senhor curou ele. Estava cheio de fé. Dias depois, meu pai volta para casa. Eu falei: pai, me dá os exames para você fazer os encaminhamentos para radioterapia, quimioterapia, o que o médico vai pedir? Ele falou: não tem. Eu falei: como é que não tem? Ele: eu não sei. Eu falei: pai, pelo amor de Deus, presta atenção. Cadê os exames? Ele falou: eu não sei. Ele disse que não ia precisar. Eu falei: pai, olha a gravidade disso, olha os laudos, como é que não precisa? Ele falou: ele também não sabe explicar, porque quando ele refez os exames em mim, não tinha uma célula cancerígena no meu organismo. Ele ficou sem saber me dizer o porquê. Hey, lembra do menino improvável que ia ser a causa da morte do pai? Graças a Deus eu tenho o privilégio de ter meu pai vivo. Meu pai ainda não é crente não, mas vira e mexe ele fala: você é o meu orgulho. Toda sentença contrária sobre a minha vida caiu, sabe por quê? Porque ninguém esperava que Jesus ia estar na beira da minha praia me esperando, dizendo: vem filho, eu vou mudar toda a tua história, vem. Você acha que eu queria saber de igreja? Sentava do meio, de braço cruzado para trás. Só que um dia eu parei para prestar atenção na mensagem. Quando eu me dei conta, eu já estava na beira do altar.